Clemente XII, a primeira excomunhão da maçonaria. A bula dogmática e eminente do Papa Clemente XII, nascido Florentino Lorenzo Corsini de 1652 a 1740, é datada de 28 de abril de 1738 e constitui a primeira condenação oficial da maçonaria pela Igreja. Menos de 21 anos se passaram desde a fundação da primeira loja Grande Mãe de Londres, 24 de junho de 1717. Mas o papado e o clero católico já se sentiam evidentemente minados pela rápida difusão de uma forma cada vez mais organizada e conectada entre as suas emanações, as lojas, que a maçonaria estava assumindo, e com ela a propagação das ideias libertárias e antidogmáticas que eram cultivadas nas lojas. A bula de Clemente XII, que inflige a excomunhão a todos os maçons e aos seus apoiadores, por exemplo, aqueles que lhes ofereceram instalações e abrigo para se reunirem, na verdade contém muito poucas descobertas de natureza puramente religiosa ou de princípios. O tom é o de um documento essencialmente político, com uma hipérbole difamatória sobre os perigos representados pelos próprios maçons, comparados aos ladrões e saqueadores de casas, ou às raposas que devastam a vinha, com um apelo final vibrante para os investigar e punir em todos os lugares, mesmo através do braço secular. O que a partir desse momento foi feito com extrema diligência e com uma longa série de condenações e repetidas excomunhões. Somente a partir do Concílio Vaticano II, que um blog católico conservador como Correspondenza Romana não hesita em definir como nefasto, começou um período de oposição menos visceral entre a Igreja Católica e a maçonaria, até a eliminação oficial da sentença de excomunhão Latae Sententiae, mantendo a interdição dos sacramentos de todos os maçons ainda considerados na condição de pecado grave. Mas aqui está o texto completo da condenação original eminente do Papa Clemente XII. Clemente Bispo. Servo dos servos de Deus. Saudação e bênção apostólica a todos os fiéis cristãos. Colocados por vontade da divina clemência, embora indigno, na eminente sede do apostolado, para cumprir a dívida da providência pastoral que nos foi confiada, com assiduidade e cuidado, tanto quanto nos é concedido pelo céu, voltamos os nossos pensamentos para aquelas coisas através das quais a porta aos erros e vícios é fechada e a integridade da religião ortodoxa é principalmente preservada, e nestes tempos tão difíceis os perigos da desordem são removidos de todo o mundo católico. Já pela mesma fama pública, é-nos sabido que algumas sociedades, uniões, reuniões, assembleias, conventículos ou agregações vulgarmente chamadas de maçons ou des francs macons, ou com outras denominações, estendem-se em todas as direções, e vão se fortalecendo dia a dia. Chamados segundo a variedade de línguas, nas quais com aliança estreita e secreta, segundo suas leis e estatutos, homens de qualquer religião e seita se unem entre si, contentes com uma certa aparência afetada de honestidade natural. Tais sociedades, com estrito juramento sobre as sagradas escrituras e com exagero de graves penas, são obrigadas a manter um silêncio inviolável em relação às coisas que realizam secretamente. Mas como é da natureza do crime manifestar-se e gerar o ruído que o denuncia, segue-se que as referidas sociedades ou conventículos produziram tal suspeita no espírito dos fiéis, segundo a qual para os homens honestos e prudentes, juntando-se a esses agregar ao mesmo que estar manchado pela infâmia da maldade e da perversão, se não agissem iniquamente, não odiariam a luz tão decididamente. Esta fama cresceu tão consideravelmente, que as referidas sociedades já foram prescritas pelos príncipes seculares em muitos países como inimigas dos reinos, e foram providencialmente eliminadas. Nós, portanto, meditando sobre os gravíssimos danos que tais sociedades ou conventículos causam, na maior parte das vezes, não só à tranquilidade da república temporal, mas também à saúde espiritual das almas, por não concordarem de forma alguma com as leis civis ou com leis canônicas, ensinado pelas palavras divinas a vigiar dia e noite, como servo fiel e prudente, encarregado da família do Senhor, para que esta raça de homens não saqueie a casa como ladrões, nem arruíne a vinha como raposas. Isto é, para que não corrompa os corações dos simples nem fira secretamente os inocentes com o objetivo de fechar a estrada que, se aberta, poderia permitir crimes impunemente, por outras razões justas e racionais que conhecemos.
com o conselho de alguns dos nossos veneráveis irmãos cardeais da Santa Igreja Romana, e novamente moto próprio, com certo conhecimento, deliberação madura e com a plenitude do nosso poder apostólico, decretamos que é necessário condenar e proibir, pois com a presente nossa Constituição para ser válida em perpetuidade condenamos e proibimos as referidas sociedades, uniões, reuniões, assembleias, agregações ou conventículos de maçons ou desfranques macons, e por qualquer outro nome chamado. Portanto, com rigor e em virtude da santa obediência, ordenamos a todos e a todos os fiéis individuais, de qualquer estado, grau, condição, ordem, dignidade ou preeminência, sejam leigos ou clérigos, sejam seculares ou regulares, ainda que dignos de especial e individual mencionar e convocar, que ninguém ouse ou presuma, sob qualquer pretexto ou aparência, estabelecer, propagar ou favorecer as referidas sociedades de maçons ou franc-maçons ou de outra forma denominadas, hospedá-los ou esconder-los em casa ou em outro lugar, registrar-se e juntar-se a eles, proporcionar-lhes meios, faculdade ou possibilidade de se reunirem em algum lugar, dar-lhes algo ou mesmo aconselhar, ajudar ou favorecer de qualquer forma, aberta ou secretamente, por conta própria ou para outrem, bem como exortar, induzir, provocar ou persuadir outros a aderirem ou participarem em sociedades, sindicatos, reuniões, assembleias, agregações ou conventículos, sob pena de excomunhão para todos os infratores, conforme acima, a ocorrer ipso facto, e sem qualquer declaração, da qual ninguém pode ser absolvido, exceto em caso de morte, por qualquer pessoa que não seja o romano pontífice pro tempore. Queremos e ordenamos também que tanto os bispos, os prelados superiores e os demais ordinários dos lugares, bem como os inquisidores da maldade herética nomeados em qualquer lugar, procedam e realizem inquisições contra transgressores de qualquer status, grau, condição, ordem, dignidade ou preeminência, e que os reprimem e punem com as mesmas penas com que infligem suspeitas de heresia. Por isso concedemos e atribuímos-lhes livre faculdade, e a cada um deles, de proceder e investigar os referidos transgressores, e de os encarcerar e punir com as penas necessárias, invocando também, se necessário, a ajuda do braço secular. Queremos então que aos exemplares desta carta, ainda que impressa, assinada por algum notário público e com o selo de pessoa constituída em dignidade eclesiástica, seja dada a mesma fé que seria dada à carta se fosse exibida ou mostrado no original. Portanto, absolutamente ninguém está autorizado a violar, ou com audácia temerária, contradizer esta página da nossa declaração, condenação, mandamento, proibição e interdição. Se alguém ousar tanto, deve saber que incorrerá na indignação de Deus Todo-Poderoso e dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 28 de abril de 1738, nono ano do nosso pontificado. Clemente pp. 12.